Bom dia, pessoal do sétimo ano. A nossa aula de hoje, ela vai ser um pouquinho diferenciada das outras. Por quê? O nosso assunto de hoje é falando sobre estatística. Só que quando a gente fala em estatística, a gente tem várias definições e entre essas definições eu tenho outros elementos que a gente tem que trabalhar, né? Só que se eu for falar cada definição que existe para você, a gente não vai conseguir fazer um vídeo que possa ser colocado na agenda e vai ficar uma aula cansativa. Então, além do que eu vou explicar hoje aqui, você vai fazer para mim também uma leitura das páginas que eu vou deixar lá do livro, falando sobre alguns elementos, o que é a estatística, quais são os elementos, o que é alguns termos que eu vou falar aqui, e aí você vai seguir com a explicação da matéria que eu vou passar e vai conseguir fazer o exercício. Tá bom? Então esses nomes, a gente vai ficar falando aqui, se eu for escrever, vai ficar uma coisa muito grande. Então não vale a pena vocês ficarem assistindo isso. Vale mais a pena vocês lerem lá no livro que tem. E aí eu vou dizer a página tudo direitinho quando eu for fazer a atividade lá na lista de exercícios. Tá bom? Para a gente iniciar isso, a gente vai estar falando então sobre, dentro da estatística, a gente pode realizar algumas operações. E dentre elas é a média aritmética. E o que é a média aritmética, Mal? Média aritmética, na realidade, é um valor que pode representar um conjunto de elementos, um conjunto de números. Então, como é que eu faço para calcular essa média aritmética? Simples. Eu vou somar todos os elementos e vou dividir essa soma pela quantidade de elementos. Então, se eu tenho aqui o número 7, 10, 15, 20 e 18, eu tenho aqui esses valores, esses 5 valores. O que eu faço para calcular a média aritmética deles? Eu vou pegar o 7 mais 10 mais 15 mais 20 mais 18. Vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5 termos. Somei isso tudo, o resultado foi 70. Então, são 5, 70 dividido por 5. 70 dividido por 5 vai dar 14. Mauro, sempre vai vir um conjunto de números assim para a gente poder fazer essa conta? Não. Você pode chegar e pode, em algum momento, obter um problema, onde eu posso falar para vocês qual é a média de idade dos alunos da turma do sétimo ano. Vocês vão pegar a idade de cada um dos alunos, fazer a soma de todas essas idades e depois que você fizer essa soma, dividir pela quantidade de alunos que a gente tem na sala. Esta média é a média da idade dos alunos da sala. Perfeito? Beleza. Outro tipo de média que a gente pode trabalhar é o que a gente chama de média ponderada. Média ponderada. Definição. Definição é meia chata. Definição é meia chata. Média ponderada é obtida através do quociente entre a soma dos produtos de cada termo pelo seu respectivo peso e a soma pelo seu, perdão, até eu li errado, ó. É a média obtida através do quociente entre a soma do produto de cada termo pelo seu respectivo peso. Até coloca aqui, ó, não é termo, é pelo seu respectivo peso. Botei errado, vou corrigir aqui, ó. Pelo seu respectivo peso. E a soma dos pesos. Mauro, o que é peso e termo? Termo é o elemento que eu quero fazer a conta. E o que é peso? Peso é um grau de importância que nós podemos dar a esse elemento. Os alunos do Colégio Caça-Talentos, por exemplo, quando a gente vai calcular a nota de vocês que vai lá para o boletim, ele é feito através de uma média ponderada. É assim que a gente calcula. E o que seria isso? Vamos pegar um exemplo aqui do aluno Joãozinho. O Joãozinho tirou 8 na P1, ele tirou 7 na P2, ele tirou 6 na P3 e tirou 10 no trabalho. Quanto vai ser a média desse aluno Joãozinho? Ah, Mauro, como é que eu faço para saber a média dele? Simples. Eu vou verificar sabendo que aqui na escola, no Caça-Talentos, o peso da P1 vale 1. O peso da P2 vale 2. O peso da P3 também vale 2. E o peso do trabalho vale 1. Então o que o Joãozinho tem que fazer para saber a média dele? Ele vai pegar lá a nota da P1, que é 8, e vai multiplicar pelo peso. Por isso é que tem 8 vezes 1. Tá aqui, ó. Produto entre
o termo e o seu respectivo peso. Então, produto, 8 vezes 1, 7 vezes 2, 6 vezes 2 e 10 vezes 1, que é do trabalho. Então, por isso está aqui, ó, 8 vezes 1, 7 vezes 2, 6 vezes 2 e 10 vezes 1. É o produto da nota pelo seu respectivo peso daquela atividade. E dividir o resultado pela soma dos pesos. 1, que é o peso da P1, 2, que é o peso da P2, 2, que é o peso da P3 e 1, que é o peso do trabalho. Por isso a gente fala tanto que tem que dividir a nota por 6 lá no nosso trabalho. Porque a soma desses pesos, ó, é justamente 6. E aí eu vou ficar 8 vezes 1, 8. 7 vezes 2, 14. 6 vezes 2, 12. 10 vezes 1, 10. Somando isso tudo, eu vou achar 44. 44 divididos por 6, eu vou encontrar 7,3333. Ou seja, a média de Joãozinho foi aproximadamente 7,5, se eu fizer arredondamento para cima, né? Se a gente for arredondar essa nota para cima, 7,5. Observação. Isso aqui é uma aproximação. A média real dele foi 7,3. Ah, Mauro, mas olha só, ele tirou um 10 no trabalho, tirou um 8 na P1, mas esse 8 e esse 10 foram justamente as notas em que o peso é menor. Nas notas onde o peso é maior, que são aquelas provas que têm mais importância, as notas dele foi mais baixa, por isso que teve um problema maior nisso. Tá? Outro item que a gente pode ver é o que a gente chama de amplitude. E o que seria amplitude, Mauro? Amplitude é quando eu pego esse meu grupo de elementos e vejo sempre a diferença existente entre o maior e o menor desses termos. Amplitude é o tamanho, é a distância entre um ponto e outro. Então, lá naquele primeiro exemplo, eu coloquei lá os elementos 7, 10, 15, 20 e 18. Se eu peço para você calcular a amplitude A dele, como é que eu faço para verificar isso? Eu vou verificar o maior número. Ah, Mauro, mas eu não sei qual é o maior. O que você faz? Para facilitar, você pode colocar esse grupo em ordem crescente. Se eu colocar em ordem crescente, eu vou ter 7, 10, 15, 18 e 20. Que aí eu vou saber que o primeiro é o menor e o último é o maior. E aí a amplitude desse cara vai ser 20, que é o maior número, menos o menor número, menos 7. A amplitude vai dar 13. Ah, nessa daqui, ó, como é que eu faço para saber a amplitude desse cara? Eu vou pegar o maior número, que é quanto? 10. Qual é o menor número? É a nota da P3, que vale 6. E se eu fizer 10 menos 6? 10 menos 6, 4. A amplitude é a variação que existe entre a maior e a menor, é 4. A gente ouve muito falar nisso, em amplitude, quando a gente está falando em previsão de tempo no jornal. Quando na previsão de tempo no jornal, eles falam assim pra gente, olha, a temperatura máxima hoje foi de 34 graus durante o dia, mas à noite vai esfriar, vai ficar 13 graus. Opa, 34 menos 13 graus, que é a diferença entre a máxima e a mínima, 34 menos 13 dá 21. Pô, então a amplitude de temperatura foi de 21 graus. Beleza, pessoal? Então, fazendo isso, a gente vai finalizar essa parte aqui com vocês hoje e aí eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem na lista de atividades. Tá legal? Qualquer coisa avisa. Um abraço.